E aí pessoal, tudo bem? Como é que a gente planeja a rota de um voo mais longo? Tipo 1 hora, 2 horas para cima? Né? Qual rota a gente vai em linha reta ou a gente vai por algum outro caminho? Qual é a altitude que a gente vai voar? Enfim. Então esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, né? Navegação, planejamento de rota. Então senta aí, pega um cafezinho e vamos assistir que tá bem interessante. Os últimos vídeos que a gente fez foram bem aqui na região da Baía de São Francisco, então não tinha muito o que planejar, né? Quando a gente está voando perto, a gente basicamente, obviamente considera o terreno, mas a gente vai basicamente em linha reta, né? Em alguns voos de instrumentos que eu fiz, vocês viram que a gente pegou 1 ou 2 aerovias, enfim, mas também é bem simples, bem rápido de planejar. Num voo mais longo, né, 2 horas, 3 horas, enfim, ou até mais, são bem mais considerações que a gente tem que fazer. E é isso que a gente vai fazer aqui. Semana que vem eu estou indo a Las Vegas, que fica 650 quilômetros daqui em linha reta. E eu tenho que planejar essa rota e vamos fazer junto aqui. Então o software que eu uso para navegação se chama ForeFlight. É um software para pilotos, né, que se chama um EFB, um Electronic Flight Bag. Ele é um software que é autorizado ele é certificado para uso em voo. Então eu posso substituir as minhas cartas aeronáuticas e não preciso carregar o papel dentro do avião, especialmente no voo por instrumentos, onde normalmente a gente precisa carregar um monte de papel. Então esse é o ForeFlight. Basicamente a minha visão principal aqui é um mapa. Né, aqui eu tenho a região da Baía de São Francisco, né, todas essas areazinhas azuis aqui é praticamente o espaço aéreo classe B do aeroporto de São Francisco e todos os aeroportos que tem na volta. Então se eu der um zoom aqui eu estou vendo Hayward, né, que é o meu aeroporto home base, e a gente vai partir daqui nesse voo para Las Vegas. Então a primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente está indo para algum lugar é qual é o aeroporto que a gente está indo e talvez selecionar também uma alternativa caso aquele aeroporto esteja fechado por qualquer razão. Então vamos lá Então Las Vegas fica mais ou menos a sudeste aqui, né? Então esse é o espaço aéreo, todo esse azul que vocês veem aqui é o espaço aéreo classe B do Aeroporto Internacional de Las Vegas, mas tem outros aeroportos na região também. Então toda vez que a gente vê esses pontinhos aqui azuis, isso quer dizer que são aeroportos com torre de controle, e os magenta aqui, eles são aeroportos que não tem torre de controle, tipo o Trace que a gente foi num dos outros vídeos, né? Vou limpar as anotações aqui. Então, eu poderia ir pro principal, esse aqui é o McCarran International, que é o principal aeroporto de Las Vegas, né? Tem 4 pistas enormes e tal. Eu prefiro não ir, eu não gosto de estar muito perto de avião muito grande e tal. E obviamente ele é mais caro, o combustível é mais caro, as taxas de pouso, tudo é mais caro. Eu normalmente quando eu vou a Las Vegas eu vou ou pro Kilo Victor Golf Tango, que é o North Las Vegas, que também é um aeroporto bem bom, um aeroporto executivo, não tem voo comercial. E ele tem 3 pistas, né, tem procedimentos de aproximação por instrumento e tal. E aqui no sul de Las Vegas a gente tem o Henderson Executive, que também é um aeroporto executivo. E bem bom, né, 2 pistas, eu pousei lá já uma vez. E, enfim, também, para mim tanto faz, né, se vocês olhar aqui mais ou menos o centro de Las Vegas, né, a Strip, né, onde ficam os hotéis e tudo, é mais ou menos por aqui. Então Henderson é um pouco mais perto, mas tipo North Las Vegas também não é muito longe. Então para esse voo aqui especificamente, né, vamos limpar as anotações aqui. Então para esse voo especificamente eu vou planejar para Henderson e o meu alternativo vai ser North Las Vegas e na hora lá eu vou decidir. Mas o meu planejamento vai ser para Henderson. Então como é que eu planejo, né? Como é que eu começo o planejamento? Então a primeira coisa aqui no meu plano de voo que eu vou fazer é tipo, eu quero ir de Hayward, né, Kilo Hotel Whiskey Delta, e eu quero ir para Henderson, né, Kilo Hotel November Delta, bem parecido até. Então a minha rota, o caminho mais curto para eu ir de um lugar para outro no planeta se chama Círculo Máximo, né? A gente fala linha reta aí, coloquialmente, mas o termo correto é Círculo Máximo, Great Circle em inglês. Então o círculo máximo entre esses 2 aeroportos é uma rota de 350 milhas náuticas, o que é uns 650 quilômetros. Mas nem sempre eu posso voar círculo máximo, né? Então essa é uma rota interessante para a gente falar sobre isso, e eu vou falar sobre algumas considerações
algumas considerações sobre por que a gente não pode voar em linha reta, nesse voo particularmente. A primeira delas é terreno. Como vocês podem olhar aqui, deixa eu fechar aqui, como vocês podem olhar aqui, o que eu tenho aqui são as montanhas rochosas, né? Os picos aqui nessa camada da serra aqui, eles sobem até 14 mil pés, mais ou menos, né? Quem mora no Brasil não tem noção do que é isso, né? A menos que você tenha viajado para os Andes ou para os Himalaia ou algum lugar tipo assim. Isso é muito alto. O ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, é em torno de 10 mil pés e fica numa região bem remota. Tudo no Brasil, em geral, é 3, 4 mil pés. Curitiba, Brasília, que são cidades altas, elas ficam a 3, 4 mil pés. Então aqui é coisa séria, né? Então a gente tem problemas de performance para um avião que é aspirado, que é o caso do meu avião, ele não é turbinado. Então ele acima de 10 mil pés, a performance dele é bem pobre, assim, é bem ruim de voar muito alto. Então, para eu voar por cima da serra, eu só voaria se eu estivesse voando um Cirrus SR-22 Turbo, por exemplo. Esse sobe bem. Então, essa é a primeira consideração aqui, que ir reto por cima da serra não seria uma boa ideia. A outra consideração aqui, vamos dar um zoom aqui, onde vocês veem toda essa região aqui, ó, né, o que são essas regiões demarcadas? São espaços aéreos restritos, por alguma razão. Como é que a gente vê isso? Então a gente pode aqui carregar minha carta visual, e onde a gente vê, né, a gente está vendo aqui, ó, Restricted Airspace. A gente tem vários desses aqui. Então, a gente não pode voar dentro de Restricted Airspace. Depende. Na verdade, alguns Restricted Airspaces, eles não são 24 horas, então eles só são restritos de algum horário até outro horário. Então, ele tem um número, né? Esse aqui, por exemplo, é o R2505, então eu tenho que olhar em outra carta para ver qual é a restrição específica desse espaço aéreo, mas em geral a gente não planeja nada perto deles. E o outro tipo de espaço aéreo que tem aqui, que são chamados MOA, né? MOA significa Military Operations Area. Eles são espaço aéreo onde o pessoal faz treinamento militar. Tecnicamente eu posso voar dentro de uma MOA quando ela está ativa, mas é meio estúpido, né? Em algumas MOAs, especialmente nos espaços restritos, eles fazem até treinamento de tiro livre. Então eu não quero estar com meu avião perto de algum lugar onde as pessoas estão dando tiro, obviamente. Então esse é um problema aqui. Deixa eu voltar aqui para a visualização normal. Então toda essa volta aqui, né, basicamente é proibido voar instrumentos aqui. Não tem nenhuma aerovia que passe dentro desse círculo, porque como essas áreas elas podem estar ativa e inativa durante o dia, né, não se permite voo por instrumentos. Para voo visual, é até possível que eu possa estar navegando aqui, dependendo das condições. Então, se eu for planejar um voo por instrumentos para Las Vegas, no meu caso, que eu tenho um avião aspirado e eu não gosto de voar, ou a performance do avião não é muito boa para eu voar acima de 11, 12 mil, então o que eu vou fazer aqui, na verdade, é fazer uma volta grande, né? Então eu posso segurar aqui, trazer para cá. Eu tenho aqui um Palmdale, que é um dos VORs. Então, basicamente, eu vou fazer algo assim. Eu vou voar para o sudeste, em direção a Palmdale, perto de Los Angeles. E de lá, né, eu vou basicamente circular e subir, né, para nordeste para chegar na região de Las Vegas. Mas não vou por instrumentos, eu não posso simplesmente voar reto assim, né? Então, o ideal é planejar o meu voo dentro de aerovias. Então, tem uma opção que eu ativo aqui que ativa todas as minhas aerovias, né? Então vamos fazer um planejamento aqui de o que seria, né, um voo desse, né? A gente tem mais área militar aqui, então vocês podem ver aqui que na área militar não tem nenhuma aerovia passando, e então a gente tem que planejar fora delas. Então todas as saídas de Hayward, elas sempre para o leste, né, elas sempre começam num ponto aqui, num fixo que se chama Altan, né? Então a gente seleciona ele como Altan. Então esse é o nosso primeiro fixo. A partir de Altan é que eu vou, na verdade, entrar na minha rota, né, no meu procedimento de rota. Então, enfim, por experiência, eu já mais ou menos sei a autorização que eu tenho que sair de Hayward. Então, eu vou mais ou menos planejar o meu procedimento alinhado com o que eles normalmente me autorizam, né? Porque eu posso planejar uma coisa aqui e eles na hora eles me darem alguma outra coisa um pouco diferente, especialmente no início ali, na saída. Então,
Então, Altan seguido do VOR de Modesto aqui é uma coisa bastante comum, né? Então, vamos começar por aqui. Então, eu tenho a minha rota aqui começando em Hayward, né? Depois Altan, depois Modesto. Aí, daqui em diante, eu vou continuar indo para o meu destino, né? Então, eu tenho uma área militar aqui, então eu posso escolher ir pelo lado leste ou lado oeste dela. Vamos escolher ir pelo lado leste aqui. Então, o nosso próximo VOR aqui é o Clovis, né, o Charles Zulu Quebec. Então vamos arrastar aqui para cima, né, CZQ. Né, então a minha rota está tomando corpo agora. Então a partir daí eu já tenho aerovias, então eu posso seguir essas aerovias. Então eu tenho aqui a Victor 23, que vai até Shafter, que é esse VOR aqui, e depois ela vai até Gorman. Aí ela segue indo para o sul, que eu não quero ir para o sul. Então vamos fazer o seguinte, a gente quer passar por Palmdale, né? Então vamos pela Victor 23 até Gorman, que é um dos VORs aqui. Então agora aqui no meu plano de voo, entre CZQ e GMN, que é Gorman, eu posso botar aqui Insert Before Victor 23. Então esse é o meu plano de voo agora, né? Vamos fechar aqui. Então, revisando, né? A gente está em Hayward, a gente vai para Altam, a gente vai para o VOR de Modesto. Eu não preciso sempre estar dentro de aerovia, né? Eu posso estar voando, como o meu avião ele é RNAV, eu posso estar voando em qualquer lugar, na verdade. Mas o controle espera que a gente tenha um plano de voo de certa forma estruturado. Então é importante a gente ter VORs no nosso plano de voo, até para o backup. Se o GPS der algum problema, enfim, eu consigo navegar para o rádio navegação usando VOR. Se você não sabe o que é VOR, dá uma olhada aí na Wikipedia. Né? São rádios basicamente instalados ao longo do mundo inteiro para rádio navegação, uma tecnologia dos anos 60. Então, enfim, de Modesto a gente vai para Clovis, em Clovis a gente entra numa aerovia, Victor 23. Olha que interessante, como a aerovia ela passa por Shafter e ela continua, eu não preciso ter Shafter, né, que é o Echo Hotel Foxtrot, no meu plano de voo. Basta eu botar a aerovia e aí onde eu entro na aerovia é onde eu saio da aerovia. Né, que eu entro em Clovis, eu saio em Gorman. E qualquer ponto no meio do caminho eu não preciso especificar. Isso que é a coisa interessante das aerovias. Então eu estou na Victor 23, para Shafter, depois para Gorman. E em Gorman eu não quero continuar na Victor 23. Então vocês podem olhar aqui que a Victor 23 ela continua aqui. Ó. Eu não quero, né? Porque isso me leva para o sul, para San Diego. Eu não quero ir para San Diego. Então eu quero trocar de aerovia agora. Eu quero ir para Victor 137, que me leva até Palmdale. Mas ela continua aqui para o sudeste, eu não quero ir para o sudeste. Então, entre Palmdale e Gorman, vamos insert before, eu quero Victor 137. Ok, então basicamente é isso que eu tenho. Então, de Palmdale, olhem que a linha reta aqui está passando no meio de área militar, que é Edwards Air Force Base, onde posava o Space Shuttle. O ônibus espacial, obviamente eu não posso passar por ali, não vou em instrumentos. Então eu vou pela essa Victor 12 agora. Tem outra aerovia aqui, a 587, vamos ver. Eu tenho duas aerovias chegando em Las Vegas. Vamos ver qual que... Acho melhor a gente chegar por essa aqui, que chega em Creso, que chega bem no sul de Henderson ali. Então vamos planejar isso aqui. Então meu próximo ponto aqui, eu acho que eu posso pegar a Victor 12 até Hector. E ela segue, para onde ela segue? Para leste, eu não quero ir para leste. Então eu só quero ir até Hector nela, então eu posso segurar aqui e escolher Hector. Então antes de Hector, insert before Victor 12. Ok, então temos aqui até Hector, e aí de Hector eu vou seguir a Victor 21 ou 283, tanto faz. Então vamos seguir a Victor 21 até Creso, que é o ponto mais perto aqui do aeroporto. Então, antes de Creso, Victor 21. Ok. Então, se a gente olhar aqui, ó, lembra que era 350 milhas náuticas a linha reta? Agora a gente está com 482 milhas náuticas, o que é bastante mais. Né? E esse voo ele vai levar em torno de 3 horas e 20 minutos se eu decolasse agora, né, com os ventos que estão agora. Então, basicamente é isso. Então, se eu for por instrumentos... vamos revisar aqui, Altam, Modesto, Clovis, Victor 23, Victor 137, Victor 12, Victor 21, Creso, provavelmente antes de Creso, aqui por
mais ou menos, eu vou chutar aqui por essa região aqui, eles já vão começar a me vetorar para a descida, né, e vão me colocar no procedimento para chegar no aeroporto. Mas eu tenho que planejar igual. E a razão de eu ter que planejar é que se eu perder contato de rádio, né, eu tenho que ter uma maneira estruturada de continuar o meu voo, por isso que a gente tem que planejar a rota inteira, né. E aqui de Creso eu já vou estar bem perto do aeroporto. Normalmente eles estão pousando nas pistas 35, né, que é para o norte. E enfim, a gente chega aqui no aeroporto indo para o norte, né, pelo sul. E se eles estiver pousando nas 17, a gente circula, né, para pousar nas 17, na esquerda e na direita. Então basicamente é isso, né, para a parte lateral. Ok, essa é a navegação lateral que eu vou fazer. Agora, como é que eu seleciono a altitude? A altitude é um troço super complicado, né? Se vocês voam comercial, vocês já devem ter visto que cada voo os pilotos escolhem uma altitude diferente. Existem várias razões para isso, né? Existem razões super fortes, tipo terreno, obviamente, né? Eu não posso voar perto do terreno. E outras razões são de performance, né? Peso do avião, temperatura do ar, enfim, coisas do tipo. Então, nesse caso aqui, é interessante, porque todo o início do meu voo eu posso fazer baixo, porque eu estou num vale aqui. Então, se a gente olhar aqui, essa parte do meu voo aqui, ó, que se chama Central Valley, na Califórnia, é basicamente o nível do mar. Então eu posso voar baixo aqui, eu posso voar 6.000 pés, enfim, coisas do tipo assim, porque é bastante baixo. Mas o problema é que chegando aqui mais para baixo, ó, tem um monte de terreno, então já não posso voar baixo. Então como é que eu sei a altitude que eu posso voar? Então a gente olha nas cartas IFR, né? Essa é uma carta IFR, né, de rota. Então todas as aerovias, elas têm uma coisa que se chama MEA, Minimum en Route Altitude, e que é a altitude mínima que eu posso voar naquela aerovia. Então ela está aqui, ó, tá vendo aquele 9.500 aqui? Então essa é a altitude mínima nesse segmento da aerovia que eu tenho que estar. Então o problema é o seguinte, né? Quando a gente está voando para leste, a gente sempre voa nos milhares ímpares, e quando a gente está voando para oeste, a gente sempre voa nos milhares pares. Existem exceções para isso, mas normalmente é isso. Então, indo para leste, eu estaria ou a 9.000 ou a 11.000. Então 9.000 eu não posso, porque o MEA é 9.500. Então nesse caso eu tenho que estar a 11.000. Então eu tenho que planejar. Eu não preciso botar no plano de voo, mas eu tenho que esperar isso, né? Que quando eu passar de Shafter, então você olha aqui, MEA é 6.000, né? Quando eu passar de LAMP, ela vira 9.500. Por isso que tem um X aqui, ó. Então, isso basicamente está dizendo que a MEA muda nesse ponto, que é exatamente onde o terreno começa a subir. Então eu tenho que planejar, eu tenho que esperar, na verdade, né? Quando eu chegar perto de LAMP, o controle vai me mandar para subir para 11.000. Eu já fiz essa rota algumas vezes, então eu sei que eu não preciso ir acima de 11.000. Né? Tem um outro ponto aqui, na Victor 137, olha que interessante, a MEA ela varia para os dois lados. Então para leste a MEA é 8.000, e se eu estiver voando para oeste a MEA é 10.100. Enfim, e 9.000, 8.000 ou 5.500 se eu tiver GPS. E depois ela baixa para 6.000. Então basicamente se eu voltar para a carta do terreno aqui, vocês veem por quê, ó. Então eu tenho que cruzar aquela linha ali de montanhas, e depois eu tenho que ir para leste, onde o terreno ele vira flat de novo. Não é nível do mar aqui, mas vamos pegar um aeroporto aqui, o Victorville, a altitude aqui é 3.000 pés. Então basicamente o terreno ele é plano, mas ele é a 3.000 pés. Então as aerovias elas são mais baixas. Então basicamente quando eu mando meu plano de voo, muito provavelmente eu vou mandar para 9.000 pés. Então aqui eu posso escolher, né, qual é a altitude que vai meu plano de voo. Eu vou mandar 9.000 pés, mas eu sei que quando eu chegar lá perto de LAMP, né, ou passando ali o VOR de Shafter, eles vão me mandar subir para 11.000. E aí eu posso pedir para baixar depois, né, depois que eu chegar em terreno mais baixo, eu posso pedir request 9.000, né, coisas do tipo, né, ou até mais baixo, se eu quiser voar 7.000, enfim. Mas não tem porquê, 11.000 para mim é bastante confortável. Não é obrigatório usar o oxigênio nessas altitudes. Lembra que meu avião não é pressurizado, então a cabine sobe junto com o avião, basicamente. Então 11.000 para mim é confortável, então eu posso terminar todo o voo a 11.000. Então basicamente é isso. Né? Então o meu plano de voo, como vocês veem ali em cima, é esse, né? Então quando eu mando isso, né, pro controle, é isso que eles vão receber. E é basicamente isso que eles vão aprovar. Talvez eles façam algumas modificações no início ali, mas em geral é essa rota que eu vou voar. 482 milhas náuticas, 3 horas e 21, então eu tenho que...
o esperado aqui do cálculo de performance, eu vou gastar em torno de 39 galões de combustível, o meu tanque é 56, então eu consigo fazer esse voo de forma confortável e dentro dos limites legais. Tem um negócio interessante aqui que é o profile, né, de terreno, onde o software calcula aqui, né, e se certifica de que eu não vou bater no terreno, né? Então isso é importante. E, enfim, basicamente é isso aí, né? Vou mostrar esse profile aqui na linha reta, né? Se eu fosse na linha reta. Então aqui a linha reta, se eu ativar o profile, e se eu tentar voar 9.000, não dá, né? A gente vê ali no profile que tem um ponto aqui no meio, aqui, onde eu bateria no terreno. Se a gente olhar do lado direito aqui, o highest point, né, o ponto mais alto, e em linha reta seria 13.200, e o meu clearance, ou seja, eu vou estar 4.200 abaixo disso, né? Então o first strike, né, qual é o primeiro ponto que eu vou bater daqui a 161 milhas. Então isso é muito legal, é uma coisa que eu sempre olho, se eu vou conseguir livrar o terreno, né, quando eu estiver voando. O próprio avião tem esse mesmo tipo de funcionalidade, e bem antes de eu tiver problema com o terreno, o avião vai começar a incomodar, avisando que eu estou chegando perto do terreno. Ok, a nossa rota de instrumentos está pronta. Para Las Vegas, eu geralmente prefiro ir visual, porque como tem muito terreno e tem para eu fazer a volta inteira, né, me gasta muito mais tempo, eu gosto de ter uma alternativa, se o tempo estiver bom, para voar visual. Como é que eu faço isso? Vamos desligar as aerovias. Então, tem uma mutreta aqui, né, que não funciona todos os dias, mas normalmente quando essa área militar aqui ela não está ativa, eu consigo voar por um corredorzinho aqui, através desse L72, deixa eu desenhar aqui, ó. É legal eu voar aqui bem nesse corredor, tem que ser super preciso, né? Aqui, eu fazer essa rota aqui, isso é legal. Vamos zoom out aqui. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver visual. Eu já fiz essa rota, se chama Trona Pass, né, a passagem de Trona, que é uma cidadezinha aqui, ó, Trona. Só que ela passa por dentro de MOAs, que são áreas militares, e normalmente elas não estão ativas, elas podem estar, então eu posso chegar perto, né, aqui por Bakersfield, por exemplo, e perguntar para o controle que eu vou estar falando, que é o Joshua Approach, se o Trona Pass está aberto. Se eles disserem que está aberto, eu posso voar essa rota aqui que eu desenhei, ou se não estiver aberto, eu faço o que eu faria no voo IFR, né, que eu fazer toda a volta por Palmdale e Victorville. Então eu gosto de ter essas duas rotas planejadas, e aí conforme eu chegar perto, eu decido, né, falando com o controle, qual que eu posso voar. Então vamos planejar essa rota e vamos ver que interessante que fica o nosso cálculo de performance, nosso cálculo de tempo, né, e de tempo de distância. Então de novo a gente começa do mesmo jeito, né, Kilo Hotel Whiskey Delta, Kilo Hotel November Delta, ok, linha reta. Então agora eu posso ser mais flexível com a minha rota, né? Como eu não estou voando por instrumentos, eu basicamente sou bem flexível do jeito que eu planejo. Então eu começo por Altan, né? Só por referência, porque eu sei que todas as saídas são em direção a Altan. E aqui de Altan, eu sei alguns pontos específicos que eu quero passar. Então, o lugar onde eu posso perguntar se está aberto ou não é aqui perto de Tule, que é um VOR. Então, basicamente, vamos voar para Tule. Aqui. Então, né, uma coisa aqui que eu tenho que prestar atenção é, né, que essa minha rota passa dentro aqui de uma MOA. Se eu clicar aqui, eu vejo que essa MOA ela é de 16.000 para cima, então eu vou passar abaixo disso, então ok. Então, basicamente isso, né? Eu saio para Altan, vou para Tule, posso desligar minhas aerovias aqui, não vou usar, e de Tule, né, que é onde eu de fato vou começar a atravessar as áreas militares. Então eu posso botar alguns pontos aqui arbitrários, né? Eu não posso entrar nas áreas laranjas, essas são áreas restritas, então elas estão normalmente sempre fechadas. Então eu planejo algo do tipo assim, ó. Então aqui, por aqui mais ou menos, um ponto GPS qualquer. E aí eu vou mais ou menos por aqui, que é outro ponto GPS qualquer. Eu posso usar o próprio aeroporto como um ponto. E aqui ficou meio ruim, né? Então vamos botar, aliás, vamos cancelar isso aqui. A gente pode trazer esse pontinho aqui mais para cá, né? Por aqui, mais ou menos assim, né? Essa área aqui, na verdade, ela é restrita acima de 20.000 pés, a R2508 aqui.
Essa pequenininha aqui, ela é restrita do surface, né, do chão, até 6.000 pés. Eu vou estar acima de 6.000 pés aqui. Então, na verdade, eu posso furar por aqui. Não tem nenhum problema. Porque ela só é restrita abaixo de 6.000 pés. Ok. Mais ou menos assim. Então, to VOR, né, para esses pontos aqui, eu navego direitinho ali, eu não posso entrar numa área nem na outra. E dali em diante, não tem mais nenhuma área restrita, eu posso tocar direto. Obviamente eu não quero cruzar essas montanhas aqui, então o que eu posso fazer é mais ou menos apontar aqui para Jean, né? Eu tenho que cuidar de novo aqui, ó. Estou muito perto das áreas militares, então eu posso enfiar aqui um outro ponto aqui me afastando um pouco. E basicamente isso, né? Então se eu for voar visual, né, vamos ver como é que está nosso cálculo aqui, ó. Olha que interessante, 403 milhas, né? Em vez de 3 horas e meia, agora é 2 horas e 50, e eu vou gastar só 33 galões de combustível, ao invés de 38, acho 39 que era no planejamento do voo por instrumentos. Altitude, então vamos olhar nosso profile aqui, ó. Então o ponto mais alto, né, nessa rota é 8.300, então se eu planejar ela 9.500, eu acho que é ok. Então eu posto aqui VFR 9500. Então basicamente é isso. A próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre meteorologia, né? O fato de eu planejar a rota não necessariamente quer dizer que eu possa voar ela de acordo com a meteorologia. Então a gente falta ainda 4, 5 dias para eu fazer esse voo, é muito cedo ainda para fazer um briefing meteorológico bom. Então um dia antes, mais ou menos, é onde todas as previsões elas são excelentes, e dá para a gente fazer um planejamento meteorológico bem decente. Tem alguns softwares que eu uso para isso, eu vou mostrar para vocês. Então daqui a alguns dias, fiquem antenados aí, eu vou postar um vídeo interessante sobre o planejamento meteorológico dessa rota. Obrigado por assistirem, agora vocês têm um bom entendimento, né, como é que um planejamento de rota é feito. E se você estiver voando comercial, vocês vão ver que o avião não necessariamente vai em linha reta, ele vai fazer umas curvas durante o voo, vocês já sabem o porquê. Obrigado aí, tenham todos um bom dia.